Dia 25 de junho é o dia de combate ao vitiligo. Eu trouxe uma expert para vocês, cuja tese de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro é exatamente sobre vitiligo. Ela é a doutora Genúcia Cunha Matos, ela é professora e coordenadora da disciplina de dermatologia da Faculdade de Medicina da UFC. Por favor, doutora Genúcia. Dia 25 de junho é o Dia Mundial do Vitiligo. Esta é uma doença inflamatória, crônica e benigna que acomete a pele, o pelo e também as nossas mucosas, como boca, região genital e outras áreas de mucosa que também podem ser acometidas. Antigamente, o vitiligo era considerado assim, uma doença muito perigosa, grave, as pessoas tinham um verdadeiro pavor, nem sequer cogitavam falar o nome vitiligo. E isso se deve ao seu passado, onde muitos anos antes de Cristo, ninguém conseguia distinguir bem o que era o vitiligo do que era a lepra. Então, fosse mancha branca, o paciente ele era marginalizado porque ali representava a lepra, independente da sua etiologia. Mesmo os pombos brancos antigamente, naquela época, eles eram mortos, com risco de trazer e disseminar a lepra, que é uma doença bem conhecida por todos. O vitiligo ele se caracteriza geralmente por essas manchas brancas, na verdade elas são acrômicas, não há presença de cor e é uma doença assintomática, que pode se apresentar de inúmeras formas. Você pode ter um vitiligo bem localizado, como aquele vitiligo segmentar que acompanha uma linha de Blaschko, ou você pode ter um vitiligo generalizado, um vitiligo universal, onde todo paciente perde o seu pigmento, que é a melanina. Então, nós sabemos hoje em dia que é uma doença autoimune, que muitas vezes vem associada com outras doenças autoimunes do próprio paciente ou às vezes nos seus familiares, como tireoidopatias, anemia megaloblástica, melanoma maligno, as colagenoses, dentre outras. Então, não é raro que você encontre um paciente com vitiligo e psoríase, ou com vitiligo e alopecia areata, ou então ele tem vitiligo e o familiar tem uma tireoidopatia. Então, essa associação hoje em dia está bem estabelecida, é muito clara, Então, a gente hoje em dia trata o vitiligo como uma doença autoimune. E a classificação se deve muito a uma maneira mais prática para você poder conduzir um tratamento, Então, se ele é localizado, ou dependendo do local onde as lesões se encontram, ou se ele é generalizado. E aí você já parte para tratamentos mais invasivos, mais sistêmicos. Mas a lesão em si, ela tem exatamente a mesma característica, São manchas assintomáticas de bordas bem irregulares, de tamanhos variados, de formas variadas, que acometem o indivíduo em diferentes locais e tem uma preferência pelas áreas de maior atrito, como cotovelos, joelhos, que são áreas onde o atrito constante leva à formação de lesões, mesmo numa área aparentemente sadia. Isso é o que caracteriza o fenômeno isomórfico ou o fenômeno de Koebner, que a gente vê no líquen plano, vê na verruga, vê na psoríase, vê no molusco, vê em outras doenças dermatológicas, que apresentam o mesmo efeito.
né? Então, com relação ao diagnóstico, é muito simples. Nós diagnosticamos o vitiligo, eminentemente é um diagnóstico clínico, né? Ou então através do exame da lâmpada de Wood, que é uma lâmpada que tem 2 ou 3 ou 4 lâmpadas ultravioleta, e você colocando o paciente no quarto escuro, você consegue a acentuação daquela mancha acrômica, e com isso você faz o diagnóstico do vitiligo, e é importante, inclusive, para o acompanhamento da melhora ou progressão da doença ao longo do tratamento que será instituído. Esse tratamento, ele é muito variado, depende de uma infinidade de fatores, inclusive se ele é localizado ou se ele é generalizado. Depende também das condições físicas daquele paciente, da idade, né, das condições financeiras, e aí uma série de fatores que se somam, que a gente vai junto com o paciente, define o que é melhor. Então você pode usar corticoides tópicos, corticoides sistêmicos, você pode fazer corticoides oclusivos, fazer pulsoterapia com corticoide, usar os imunomoduladores, como tacrolimo, pimecrolimo, principalmente quando é uma área como a face, a região genital, para evitar a atrofia que o vitiligo, que o corticoide provoca, né? Você pode passar pelos tratamentos sistêmicos com o uso de imunossupressores como azatioprina, ciclosporina, metotrexato, e atualmente a gente vem usando, né, ou vem pelo menos lendo, o uso de alguns imunobiológicos para o tratamento do vitiligo, que ainda não tem a aprovação da nossa Anvisa, mas que a gente, com o passar do tempo, sabe que provavelmente será aprovado, né, pelos seus resultados bastante promissores. Então, no geral, o vitiligo é essa doença que compromete muito mais o aspecto emocional do paciente do que o aspecto físico, né? E esse paciente muitas vezes desenvolve alguns quadros até emocionalmente mais comprometedores, e normalmente no tratamento nós encaminhamos o paciente para uma psicoterapia, né? Por conta desse aspecto emocional que pode acarretar na vida deles, né? Sem dúvida nenhuma. Então, de um modo geral, muitos pacientes nos procuram apenas para esclarecimento, porque eles têm medo, porque eles não conseguem às vezes pronunciar o nome vitiligo, né? Que aquilo ali já causa um certo pavor neles. Então muitos vêm atrás de uma ajuda nesse sentido. Então o uso dos filtros solares é importante, porque a gente sabe do fenômeno de Koebner que ocorre, e a queimadura solar é uma coisa que pode acontecer, uma vez que naquela lesão do vitiligo não há melanina, e aquela lesão naquela área torna-se mais suscetível às queimaduras. Então a gente costuma ver que os pacientes portadores de vitiligo, eles têm uma menor incidência de câncer de pele exatamente por isso, porque eles sabem que quando expostos eles vão queimar, então eles já evitam a exposição solar. Então o uso do filtro solar físico, químico e biológico, que hoje em dia nós temos os filtros biológicos que reforçam, sem dúvida nenhuma, o uso dos filtros solares físico-químicos, é super importante, e muitas vezes é tudo aquilo que o paciente vem nos solicitar. Então, de uma forma geral, o vitiligo é uma doença fácil de você lidar, né, desde que o paciente aceite que trata-se de uma doença crônica, lenta e com prognóstico duvidoso, né? Onde a gente não pode afirmar absolutamente nada. É como você entrar num túnel e a gente só sabe o passo seguinte quando dá o passo seguinte. Mas, no geral, os pacientes que nos procuram
tanto no consultório quanto no hospital universitário, eles têm uma excelente interação conosco e acabam que eles se deixam melhorar, né, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista clínico. Então vamos comemorar o dia do vitiligo, vamos abraçar, não vamos ter medo, não vamos ter nojo, porque é uma doença muito benigna e que não nos traz nenhum problema a não ser esse problema estético, e que nós temos aí modelos, né, mundiais que estão ganhando muito dinheiro, né, com o seu vitiligo, né? Então, um abraço a todos e muito obrigada. Agradeço a doutora Genúcia, que falou para nós sobre o dia do combate ao vitiligo. Próxima semana, segunda-feira, o vídeo será sobre Dia Nacional de Combate ao Diabetes. Até lá!